Porque em um momento em que o Brasil discute ajuste fiscal, desigualdade social e o peso dos incentivos concedidos pelo Estado, um dado chamou a atenção nos últimos dias. Segundo um estudo da Associação Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal, os benefícios tributários concedidos a empresas devem somar só nesse ano 618 bilhões de reais. Esse valor é quase 4 vezes maior do que o orçamento previsto para o Bolsa Família em 2026. A disparidade reacende o debate sobre prioridades, contrapartidas e justiça fiscal. Para explicar esse estudo e discutir o impacto desses subsídios na economia e na sociedade, a gente conversa agora com Mauro Silva, vice-presidente da Unafisco Nacional. Seja muito bem-vindo, Mauro. Boa noite. Prazer falar com você. Mauro, vamos lá. Quando a Unafisco afirma que o Bolsa Empresário custa quase 4 vezes mais do que o Bolsa Família, do que exatamente a gente está falando em termos de política pública? Como é que a gente consegue explicar esse conceito para a sociedade na prática? Quando é concedido um benefício fiscal, significa que a gente abre mão de um recurso público, né, de algum tributo, que então, arrecadado, iria ser empregado numa política pública, iria para a saúde, para alguma política de assistência, BPC, iria para investimento. Mas nem toda concessão de benefícios é ruim para o Estado, porque ele pode abrir mão de um tributo, mas receber em contrapartida para toda a sociedade a geração de empregos, diminuição de desigualdade, desenvolvimento sustentável, né? Se você, por exemplo, concede um benefício para a produção de chip, para a pesquisa de ponta, aí você está beneficiando o futuro do país, você está. Então, certos tipos de benefícios fiscais retornam para a sociedade em geração de emprego, como a gente disse, diminuição de desigualdade e desenvolvimento. Isso é importante. Agora, há benefícios fiscais que não trazem retorno, e a gente chama esses benefícios de privilégios tributários, porque eles, então, beneficiam somente alguns setores da sociedade, alguns empresários, e não retornam nada para a sociedade, né? Então, isso é que a gente precisa combater. A gente fez, então, o levantamento, partindo dos dados da Receita Federal, acrescentamos alguns benefícios fiscais que a Receita não considera. A Receita, desde sempre, nunca considerou que a isenção de dividendos, por exemplo, fizesse parte dos gastos tributários, ao contrário do que determina a Constituição. Então, a gente inclui isso, até o TCU também detectou. Então, a gente inclui. Hoje nós temos mais de 1 trilhão, né, quase 1,5 trilhão de dividendos distribuídos, né? Deveríamos ter aí uns 150 bilhões em arrecadação, um pouco mais do que isso. Vamos ter agora, ano que vem, 25, 30 bilhões. Então, ainda temos aí uma boa quantidade de tributação dos dividendos que poderia ser arrecadado. Então, isso é um privilégio tributário. Então, temos outros. Parcela do Simples, por exemplo. As empresas do Simples são algumas delas, as que têm menor faturamento, são muito geradores de emprego. Isso é bom para o Brasil, e de empregos para pessoas de menor qualificação. Então, isso é muito bom, em geral, né? Falando em termos gerais. Porém, o limite para você ser do Simples ele é muito alto, né? Não existe, esse modelo não existe em lugar nenhum do mundo, um limite para desfrutar de um regime tão benéfico como o Simples, um limite tão alto não existe em lugar nenhum do mundo. Então, a gente entende que o que é gasto com o Simples é parcialmente um privilégio tributário. Então, aquilo que é concedido acima de 1.800.000 por ano, né, de faturamento, para esse tipo de empresa, tem até mineradoras, veja bem, no Simples, isso não faz sentido algum, na verdade? Então, isso é privilégio tributário. E tem outros, a questão do imposto sobre grandes fortunas. Essa é uma discussão bastante polêmica, né? Mas, de fato, prevê-se na Constituição, não foi criado, né? Isso também é bastante relevante. Nós temos a Zona Franca de Manaus, né? Nós podemos entender que parte disso pode ser para gerar emprego, para o benefício então, da região, mas nós sabemos e temos vários estudos nesse sentido, de que parte disso vai diretamente para o lucro de certas empresas, inclusive multinacionais, né? Então, é preciso ver o que da Zona Franca de Manaus é de fato interessante para o Brasil. E assim a gente vai apurando, tem uma série de outros. Do outro lado, se você tem um benefício fiscal para aerogeradores,
você tem o benefício fiscal para PCD, vários tipos de benefícios fiscais que você vê, então, que tem um sentido social, um sentido de retorno para a sociedade. Esses, então, são justificáveis, né? E mesmo excluindo isso, fazendo essa inclusão e essa exclusão, ainda sobram esses quase 620 bilhões de benefícios fiscais que, se não retornam, portanto, são de fato privilégios tributários. Então, essa é a realidade, né? Nós temos que discutir isso. Então, a gente sempre renova esse estudo e chama o debate para a sociedade entender que, quando você fala de desperdício de recurso público, nós temos que falar, então, também de privilégio tributário. Agora, quando você fala dessa questão do desperdício de recursos públicos, quando o estudo mostra que os gastos tributários superam orçamentos como os da saúde, da educação e do Bolsa Família, qual é o impacto real disso na desigualdade social do país? Então, na medida que o Estado deixa de arrecadar, né, na medida que ele deixa de arrecadar, ele deixa, então, de fazer políticas públicas, né, que deveriam retornar para a sociedade. Então, o SUS, a gente tem um SUS muito elogiado, mas também com um orçamento que é relevante, mas que não é suficiente, né? Nós temos, apesar de ser bastante elogiado o sistema, ele ainda tem muitos gargalos, né? Muita falta de equipamento, falta de medicamentos. Isso poderia ser combatido desde que não tivéssemos desperdiçando recursos públicos com benefícios fiscais que não retornam, né? Então, e outras áreas, outros benefícios, o BPC, o Bolsa Família, tudo isso poderia retornar em benefício para a sociedade, o que não acontece porque deixamos de arrecadar para dar benefícios fiscais àquela empresa que não retornam nada. Alguns anos atrás existia um programa chamado Rota 2030, que era a produção de automóveis para a indústria automobilística. Eu fui no relatório desse Rota 2030 para descobrir quantas vezes nesse relatório de justificativas falavam de emprego. Nenhuma vez. Então, o benefício concedido à indústria automobilística, cuja justificativa não cita a palavra emprego nenhuma vez, ou seja, nenhuma preocupação com o emprego. Quer dizer, seria esperado de um benefício fiscal concedido à indústria automobilística, por exemplo, né, que é bastante empregadora. Então, esse tipo de falha de fiscalização e falha na implementação desses benefícios é que nós precisamos corrigir. O TCU já denunciou, precisamos sensibilizar tanto o Poder Executivo quanto o Poder Legislativo para que isso tenha uma cesse, né? Houve um corte agora linear recente, né, uma lei aprovada no final do ano, linear de 10%, algumas coisas que nem eram benefícios fiscais entraram nesse projeto, etc., mas é um passo a mais, ainda não resolve a situação, mas vamos ver como isso vai ser implementado. Mas já houve uma tentativa, então, de um corte linear de 10% desses benefícios, que ainda é pouco, né? Uma vez que a gente tem quase 620 bilhões, cortar 10% ainda é pouco, mas é um primeiro passo. A lei traz outras coisas para se fazer a revisão, mas é preciso que a sociedade cobre para que a gente reduza cada vez mais esses privilégios tributários. Mauro, você se refere no seu estudo dizendo que esses recursos, esses benefícios fiscais e isenções, uma série de benesses para o setor industrial são sempre alegados por políticos, pelo Congresso. Estou com problema de áudio. Eu não consigo ouvir. Espera aí. Se alguém puder repetir o argumento. Está conseguindo me ouvir? Tá sim. Pode falar, Germano, tá normal. Você está conseguindo ouvir? Mauro, está conseguindo me ouvir? Melhorou um pouco. Ué, vamos ver aqui. Pode falar. Conseguiu ouvir agora, então? Bom, o que eu estava dizendo para você é o seguinte, que esses recursos, esses incentivos fiscais todos, vocês dizem, né, no estudo, que é um bolsa empresário, né? Agora, o setor industrial brasileiro sempre se valeu desses recursos, como você falou, na indústria de Manaus, né, isso que daria, segundo o próprio Lula, quando os empresários dizem, você gasta muito no social, e o Lula costuma dizer, o presidente Lula costuma dizer,
Sim, mas vocês esquecem que vocês têm incentivos de quase 800 bilhões, né? Você acha que isso é uma coisa destoante, que outros países não têm esse tipo de, de subsídio para a indústria, como temos aqui no Brasil? Veja, o termo, por exemplo, Bolsa Empresário isso foi um desenvolvimento dentro da mídia, né? Não está no nosso estudo. Mas a realidade dos benefícios fiscais não é única do Brasil, há outros países que concedem, mas a questão é a dimensão disso dentro, se compararmos com o PIB, o quanto que isso retorna para a sociedade ou não. Então, quando você concede um benefício fiscal, você tem que ter a preocupação de que isso não seja um privilégio, ou seja, não seja um dinheiro para o empresário, né? Para o lucro do empresário, né? Isso ajude-o a investir, mas que ele, então, retorne em termos de benefícios sociais, de desenvolvimento. Então, a nossa grande crítica é essa: é o volume muito grande comparativamente ao PIB, né? É um volume muito grande, uma falta de controle, falta de fiscalização nisso. São benefícios que também agora podem ser, com a última lei, talvez, encerrados em 3, 5 anos, mas isso não acontecia, os benefícios fiscais ficavam eternamente e sem uma checagem desse retorno à sociedade. Esse é o grande problema. O benefício fiscal é bom. Ele é bom se você souber dirigir para aqueles setores, como eu disse, a indústria, por exemplo, de ponta, a indústria de chips, a indústria de aerogeradores. É preciso desenvolver a indústria, né? O Brasil ele tem uma economia muito voltada para o agro, né? O agro tem trazido muito recurso externo para o país, mas isso é insustentável, né? Nenhum país se torna rico sendo só do agro. Por isso, benefícios fiscais para a indústria são bons, mas desde que se cheque a conexão com o desenvolvimento e com a geração de empregos. É isso que está faltando. Ontem nós entrevistamos aqui no programa um economista, José Guilherme Sabino, da Certif, um grupo de consultores de empresas nessa área fiscal, que ele estava nos dizendo que os subsídios e todos os incentivos fiscais, com a nova reforma, com a reforma tributária, devem acabar a partir de 2033. É isso mesmo que está previsto? Você acha que isso vai acontecer realmente? Ou os empresários ainda vão dar um jeitinho de manter os seus privilégios? Então, a gente tem que separar. A reforma tributária, ela não foi ampla, ela foi importante, mas ela foi nos tributos sobre o consumo, né? Que eles têm uma grande importância para as receitas dos estados e municípios, que é o ICMS, né, o ISS, muito bem. Na Receita Federal, né, na União, tem uma importância também, que é algumas contribuições, né, e o próprio IPI, mas se a gente olhar essa listagem que a gente traz lá do DGT e essa discussão toda que nós estamos fazendo aqui sobre dividendos, isso nós estamos tratando de imposto de renda, estamos tratando de algumas contribuições que não estão dentro da área de competência da reforma tributária do consumo, né? Então, o empecilho que a reforma tributária sobre o consumo traz a esses incentivos diz respeito ao ICMS, tributos estaduais, né? O que nós estamos discutindo aqui já são tributos federais que serão impactados zero impactados, vamos dizer assim, com nenhum efeito com relação à reforma tributária sobre o consumo. Por isso que eu citei essa lei que foi aprovada agora no final do ano no Congresso, que ela tenta fazer esse corte linear, né? Mas essas iniciativas acabam, muitas vezes, naufragando, como houve uma emenda constitucional também nesse sentido, só que ela acaba trazendo algumas exceções, no caso a emenda constitucional, que acaba se tornando sem efeito. Essa última lei, vamos ver como ela vai ser implantada em 2026, que propõe esse corte linear, né, nos incentivos, isso pode ter um efeito significativo. Mas a reforma tributária do consumo, voltando ao ponto inicial, ela terá pouco efeito nesse debate nosso aqui. Porque, como eu disse, aqui nós estamos tratando de imposto de renda e outros tributos, e não sobre os tributos que são o foco da reforma tributária do consumo, essa que está tão aí sendo discutida e essa implementação virá nos próximos anos. Então,
é preciso uma atuação que não espere a reforma tributária, porque essa não vai atuar sobre esses números que nós estamos tratando aqui agora. Bom, para quem está chegando agora, a gente está conversando com Mauro Silva, vice-presidente da Unafisco Nacional. Mauro, com a reforma tributária saindo do papel, o trabalho da Receita Federal tende a aumentar. Hoje o fisco tem estrutura e servidores suficientes para dar conta dessa nova demanda? Veja, há uma deficiência de auditores na Receita. Hoje nós somos menos de 7 mil para cuidar de todas as fronteiras, né? O Brasil são poucos os países que a Receita Federal cuida da área aduaneira, importação, exportação e tributos internos também. O Brasil é um deles, e com esse número de 7 mil auditores há uma deficiência nesse sentido, mas está havendo alguns concursos, etc. Há pessoas qualificadas para tanto. Claro que talvez a gente conseguisse acelerar alguns projetos de implementação da reforma tributária se tivesse um quadro mais folgado. Mas está se trabalhando bastante para que não haja atraso nesse cronograma. Muitas pessoas estão se sacrificando, se desdobrando nesse sentido. Há um pessoal bastante qualificado da Receita Federal trabalhando nesse assunto, junto, logicamente, com aqueles técnicos que estão vindo dos estados e municípios, também excelentes auditores dos estados e municípios que estão vindo para discutir esse novo mundo que vem após, o novo Brasil que vem após a reforma tributária, né? Nós vamos conviver com o ICMS e com o novo IBS por um tempo, mas muitas coisas, como a guerra fiscal, né? Como aquelas barreiras que você viu na divisão entre os estados, que era uma coisa impensável dentro de um país, você ter barreira entre um estado e outro, né? Então, e a possibilidade de você fazer a guerra fiscal. Isso realmente tem de acabar, né? Essa concessão desenfreada de benefícios estaduais, isso tem de acabar e trazer aí, segundo os especialistas, até uma ajuda no crescimento do PIB, né? Então, a Receita tem colaborado para que as normas saiam, o ambiente normativo e até tecnológico esteja preparado para a reforma, para a implantação da reforma tributária nos próximos anos. Agora, existe uma expectativa que, a partir de 2027, erros na emissão de notas fiscais possam gerar autuações mais pesadas, né? O contribuinte precisa se preparar para um fisco mais rigoroso? Eu acho que os tempos atuais já não é aquele fisco. Eu já brinquei dizendo que lá atrás, décadas atrás, o fisco olhava o contribuinte como um adversário, né? Como sempre, quase todo, como se tivesse uma posição conflituosa, né? Isso mudou. Agora, uma aposta numa relação de confiança, né? Há muitos programas apostando na confiança entre fisco e contribuinte. Então, programa de conformidade, como a gente diz, né? Então, essa nova visão na relação fisco-contribuinte, eu acho que deve marcar muito a implantação da reforma tributária. Então, o contribuinte que estiver disposto a cumprir as novas regras, ele terá um tratamento bem mais compreensivo. Vamos pensar que o fisco de hoje, ele tem uma visão bem mais amistosa, bem mais de confiança em relação ao contribuinte, ainda mais no momento de uma mudança tão drástica como a reforma tributária. Então, eu acho que se a gente investir na confiança mútua entre fisco e contribuinte, vai haver, então, uma compreensão nesse sentido. Agora, aqueles que insistirem em descumprir, aí tem que ter o tratamento, toda a força da lei. Mas aqueles contribuintes que vão se esforçar, eu tenho certeza que a grande maioria, né, para cumprir as novas regras da reforma tributária, lógico que tem um momento mais tenso, um momento mais de tirar dúvidas, vão ter o tratamento de confiança e de compreensão do fisco, porque nós estamos acompanhando de dentro, e a mídia também pode ver isso, que a visão agora do fisco é uma visão mais de valorizar a conformidade, o cumprimento voluntário das obrigações tributárias e investir nisso. E a força fiscalizatória, vamos deixar para as fraudes, para carbono oculto, para grandes esquemas de fraudes, que já ocupam bastante toda a força fiscalizatória e arrecadatória do fisco. Então, para quem quiser cumprir a reforma tributária, com certeza haverá espaço e diálogo.
Falando nisso, na verdade, a Unafisco, os auditores fiscais, eles hoje têm uma qualificação grande e também uma grande valorização, né? A própria sociedade reconhece isso, né? A gente viu até recentemente, naquele episódio das joias do ex-presidente Bolsonaro, quando foram que os auditores ali bancaram uma situação mais enérgica, ali não deixaram que essas joias fossem retiradas de lá apenas com uma imposição, né, de oficiais, né, ali militares que pressionaram os funcionários da Receita a liberar essas joias e eles não liberaram, quer dizer, foi uma posição firme que até em função disso o ex-presidente foi até processado e tal, e a gente sabe no que deu. Hoje, como é que você avalia situações como essa? A Unafisco goza de uma boa reputação junto à sociedade, ao ponto de que até posições como essa foram positivas? Sim. Na época da discussão sobre as joias, né, eu dei várias entrevistas e destaquei que esse posicionamento dos auditores ele tem fundamento na forma de ingresso, que é por concurso público, né, por mérito, por concurso público, mas mais importante ainda é na questão da estabilidade. O servidor público, o auditor fiscal da Receita Federal, sabe que ele não está a serviço de nenhum governo, ele não tem que temer nenhuma autoridade. Se ele segue a lei, ele não será demitido. Se ele segue a lei e cumpre as suas obrigações, ele não será demitido. Então, por isso que eu destaquei na época, e agora volto a dizer, quer dizer, você ter um serviço público valorizado com estabilidade, né, no caso dos auditores, é muito importante. Isso traz também uma questão de preocupação quando você fala de reforma tributária para trazer reforma administrativa, me desculpe, reforma administrativa tentando trazer a figura da contratação temporária. Isso fragiliza por demais os serviços públicos, porque as pessoas, se elas são contratadas temporariamente, elas podem não ter seu contrato renovado e vão ficar com temor. Então, esse tipo de mudança no serviço público, isso é muito ruim, isso é uma proposta que foi discutida esse ano, que pode voltar ano que vem e até na campanha presidencial, e a reforma administrativa, a fragilização das proteções ao servidor público. Porque o servidor público só consegue agir de forma independente quando ele tem essa proteção da estabilidade, né? Quando ele sabe que se ele cumprir a lei. Agora, por outro lado, se o servidor abusa da sua atuação, desvia a sua conduta, ele também, nós temos aí o serviço correcional para isso, né? Então, vamos separar as coisas. Agora, no cumprimento da lei, ele sabe que ele tem a proteção da estabilidade, né? Fez o seu concurso público, passou lá 3 anos, foi aprovado no estágio probatório, tem estabilidade, então, cumprindo a lei, ele não será demitido. E foi isso que permitiu, então, aqueles colegas de Guarulhos atuarem de forma firme, evitando que fosse descumprido as leis que determinavam, naquele momento, a retenção das joias. Mauro, falando em reforma administrativa, muita gente fala, muitos políticos e pessoas que às vezes nem conhecem direito, né, como funciona a máquina administrativa, e dizem que precisaria reduzir o número de funcionários públicos, porque o quadro é muito inchado, e a gente sabe que em casos, né, como os auditores fiscais, não é o que acontece. Como é que a Unafisco se posiciona em relação a essa reforma administrativa, no sentido de contrapor, mostrar a realidade do funcionalismo público no Brasil? Veja, é que às vezes alguns casos extremos, questão dos supersalários, por exemplo, né? Há casos de supersalários acima do teto constitucional, que é o teto do ministro do STF, né? E isso chama a atenção da sociedade e gera uma revolta, né? Já que a grande maioria da população tem uma renda bem inferior, né? Mas isso são casos restritos e que podem ser, não precisa nem da emenda constitucional para você combater supersalários. Agora, com esse objetivo de
tirar a estabilidade, enfraquecer o serviço público, eu acho que aí a reforma administrativa não presta serviço ao país, né? E falando de quantidade de servidores, há inúmeros estudos que a gente traz aí, inúmeros estudos mostrando que se você comparar a quantidade de população com quantidade de servidores públicos, e essa relação, e comparar isso com outros países, você vai ver que o Brasil não tem um número exagerado de servidores públicos, né? E a média salarial dos servidores públicos, tirando esses casos extremos que existem e devem ser debatidos e combatidos pela sociedade, mas a média salarial do serviço público, ela não é essa que alardeiam, né? Ela é bastante razoável e compatível com a iniciativa privada. Então, às vezes, algumas pessoas se incomodam com esses casos, como eu disse, extremos, que nós não podemos deixar de enfrentar. Mas não é a realidade da grande maioria dos servidores públicos. E, em termos de quantidade, eu posso falar da Receita Federal, nós temos uma deficiência enorme, né? Se a gente fosse cuidar adequadamente para evitar a entrada de drogas e armas, por exemplo, nós precisamos ter um quantitativo muito maior nas fronteiras, e não temos, né? Para fiscalizar grandes fraudes, também precisamos ter pessoas um número maior. Nós temos uma quantidade enorme que está para se aposentar e não está havendo reposição. Já fomos 15 mil, hoje somos menos de 7 mil, isso já dá um quadro de como as coisas estão, e agora uma parte desse quadro da Receita vai se dedicar à parte federal da reforma tributária, né, que é a CBS, a todas as normas. Isso acaba sugando ainda mais recursos humanos. Então, essa realidade do serviço público, aquele que interessa a população, não é essa que alardeia de inchaço, de salários acima da média. Isso não é a realidade da grande parte. Tem alguns casos extremos que precisam ser, sim, debatidos e ajustados. Mauro, eu quero agradecer muitíssimo por ajudar a gente a traduzir um debate tão técnico, mas que tem impacto direto na vida de quem paga impostos e depende dos serviços públicos. Muitíssimo obrigada por estar com a gente hoje no BCTV, viu? Eu que agradeço e continuo à disposição. Muitíssimo obrigada.